Cinema falado Fernando falando. Em 1988, crianças do mundo inteiro viram a chegada desse desenho animado. Produzida pela Amblin Entertainment, a animação quadruplicou seu orçamento de 12 milhões de dólares e encantou várias crianças ao redor do mundo. Já um dos filmes que mais marcou a minha infância, no entanto, foi esse aqui. E não somente a mim. Dinossauros viraram febre. Filmes, desenhos animados e itens colecionáveis, mas dessa vez o público adulto também ficou impressionado. E aqui um orçamento estimado de 63 milhões de dólares alcançou um faturamento de mais de 1 bilhão. Tá, eu fiz essa comparação porque ambas as produções envolvem dinossauros, não me julguem, mas, além disso, elas possuem outra coisa em comum. Steven Spielberg. Spielberg tem um talento impressionante para criar clássicos instantâneos para todas as idades. E além de atingir todas as faixas etárias, trabalha sempre com gêneros diversos. Aventura, filmes de guerra, fantasia, animação e até terror. E esse é um de seus maiores méritos, agradar todos os públicos. Mas será que um diretor com um trabalho tão variado possui um padrão em sua filmografia? A verdade é que todo diretor tem seus padrões, e o padrão pouco comentado de Spielberg é esse. Let's go home. Bom, é difícil oferecer uma resposta definitiva para uma pergunta que só poderia ser satisfatoriamente respondida pelo próprio diretor. Inicialmente, poderíamos atribuir essa característica à estrutura do monomito, proposta por Joseph Campbell. Em resumo, ele categorizou etapas de desenvolvimento de histórias com o herói protagonista, que cumpre uma jornada cíclica e acaba consequentemente voltando para o lar. Aqui, a música dos filmes também agrega esse aspecto. Spielberg iniciou a parceria com John Williams em seu filme The Sugarland Express, de 1974. Desde então, os trabalhos do diretor sempre contam com o compositor, com exceção do seu mais recente filme A Ponte dos Espiões, em que ele não pôde participar. A música desses filmes tem em comum a força melódica, os efeitos causados pela orquestra, a paixão assumida do compositor e, mais importante aqui, a orientação tonal do discurso sonoro. De maneira ingênua, a música tonal parte de um ponto, após ter constituído uma tonalidade inicial, constrói um percurso sonoro, até que, finalmente, na maioria das vezes, volta ao ponto de início. Retorna ao lar. José Miguel Wisnik abstrai mais em seu livro O Som e o Sentido. Ele diz: o tonal é o mundo onde se prepara, se constitui, se magnifica, se problematiza. É o mundo da dialética, da história, do romance. Mas apesar de ser uma estrutura bastante comum, a preferência de Spielberg pelo tema pode ter outras razões. Nascido em Cincinnati, Ohio, Spielberg cresceu em uma família judia, e durante sua infância sofria preconceitos e brincadeiras de mau gosto por ser judeu. Isso, obviamente, influenciou fortemente sua carreira. A Lista de Schindler é um dos mais aclamados filmes sobre o Holocausto, e o primeiro trabalho lhe rendeu a estatueta de melhor diretor pela Academia. Munique trata de uma vingança judia, e em Os Caçadores da Arca Perdida, o fim dos nazistas é a fúria de um deus dos judeus. Além disso, Spielberg financia a Shoah Foundation, que é responsável pelo trabalho de catalogar as histórias dos sobreviventes do Holocausto. Bem, é bastante notório que seu trabalho se vincula muito com a causa judaica, e esse pode ser um importante motivo para tal temática frequente. Em 586 a.C. acontece a primeira diáspora, entre aspas, quando Nabucodonosor II invade Jerusalém e mantém os judeus cativos na Babilônia. Posteriormente, Jerusalém foi libertada por Ciro I, imperador persa, mas a maior parte dos judeus continuou na Babilônia, alguns migrando o Oriente afora.
Daí os que restaram em Jerusalém tiveram que correr outra vez nos anos 70, segunda diáspora com invasão romana. Parece que não dava para ficar em casa mesmo. Começaram então a formar comunidades em vários países da Ásia Menor, do sul da Europa e do norte da África, preservando seus costumes e tradições em grupos fechados. Era uma nação sem pátria. Agora os judeus que se exilaram nos domínios dos romanos tiveram que passar por outro estresse. Constantino se converte ao cristianismo e, como todo recém-convertido, ele se empolga. Resolve então perseguir os judeus pela morte de Jesus Cristo, decidindo no concílio de Nicéia em 325 que eles eram definitivamente culpados. A única nação do mundo que foi comandada por Deus para habitar um lugar da terra, Canaã, foram os judeus, mas não estava dando para habitar a lugar nenhum. Alguém estava dando muito azar com os dados amarelos, né? Para resumir um pouco daqui para frente, esse processo se repetiu várias e várias vezes e os judeus tiveram que continuar se espalhando para onde pudessem, enquanto pudessem. Continuamente expulsos por russos, povos árabes e, é claro, os nazistas, iniciaram enfim um processo conhecido por sionismo. Theodor Herzl, um jornalista e escritor austríaco, propôs um retorno ao lar. E os judeus traçam uma jornada de volta para casa. Where should we go? Don't go east, that's for sure. They hate you there. I wouldn't go west either, if I were you. Assim seria talvez a discussão de voltar para casa um elemento relacionado à própria história dos judeus? Juden. I'm Juden, you know? Bom, se é, não sabemos, mas é ao menos curioso que um diretor tão prolífico e variado quanto Spielberg preserve bastante esse padrão, sendo assim de propósito ou não, possivelmente a maior alusão ao judaísmo existente em toda a sua carreira. Like a sage, a man of vision, though he knows he's really nothing but the brief elaboration of a tube. Going home without my sorrow, going home sometime tomorrow, going home to where it's better than before. Going home without my burden, going home